Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar 3.0. Eu sou Henrique Silveira e esse é o nosso canal de pregação. Nesse canal você vai encontrar esboço para pregação, vai encontrar também um curso de como preparar esboço para pregar e eu tenho certeza que você será edificado nesse canal através das mensagens, dos esboços que são colocados aqui. Eu quero só pedir você que, antes de nós prosseguirmos com o nosso vídeo de hoje, que você já deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal e comente aqui embaixo. Deixa eu avisar acerca dos comentários. Eu preciso aprovar os comentários para que eles apareçam para o público. Então é muito importante, eu estou vendo aí alguns comentários com links para outros canais. Eu não aprovo esse tipo de comentário, tá bom? E também comentários querendo debater. Se eu ver algum comentário que a pessoa quer debater, esse comentário também não será aprovado. Mas comentários tipo agradecimento, comentários também na questão de dúvida, na medida do possível eu responderei todos os comentários. Existem alguns comentários que é impossível responder todos os comentários, mas na medida do possível a gente vai estar respondendo ao comentário, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um esboço. O esboço de hoje está baseado em Juízes, capítulo 6, e o versículo 11 ao 17. Nós vamos falar baseado na vida de Gideão. E o que nós vamos falar sobre a vida de Gideão? Nós vamos falar o seguinte tema sobre a vida de Gideão: as 5 fases na vida de um homem de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as 5 fases na vida de um homem de Deus. Se você quer aprender a fazer a introdução dessa mensagem, nós temos aí no link na descrição, ensinando como fazer uma introdução, tá bom? Tem aí também um link na descrição ensinando como fazer uma conclusão, como dar um título e como fazer um esboço, tá? Tá tudo aí na descrição, você pode adquirir. Mas o nosso esboço de hoje vai ficar mais ou menos assim: as 5 fases na vida de um homem de Deus, baseado na vida de Gideão. Qual que é a primeira fase de um homem de Deus baseado na vida de Gideão? A fase do sofrimento. A primeira fase na vida de um homem de Deus, baseado na vida de Gideão, é a fase do sofrimento. É a partir do versículo de número 10 ao versículo de número 12, aonde Gideão está malhando trigo no lagar, por causa dos medianitas, ou seja, por causa da situação e o sofrimento que ele estava vivendo. Ele estava escondido no lagar, malhando trigo ali. Então é a fase do sofrimento, a fase em que a pessoa se esconde, a fase em que a pessoa está oculta no anonimato e muitas das vezes sofrendo ali, passando por dificuldades. Essa é a primeira fase na vida de um homem de Deus. A segunda fase na vida de um homem de Deus é a fase da incerteza, porque quando o anjo aparece para Gideão e fala assim: varão valoroso, Deus é contigo. Gideão então diz assim: se o Senhor é comigo, por que tudo isso que está acontecendo? Por que desse sofrimento? Por que dessa dor? São fases da incerteza, da insegurança. É um momento em que o homem de Deus, a mulher de Deus, apenas tem que buscar de Deus graça para suportar o que ele está vivendo. Porque nós temos promessas de Deus, nós temos palavra vinda de Deus, porém, nós vivemos essa fase da incerteza. Se o Senhor é comigo, por que desse sofrimento? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Na realidade, a fase da incerteza ou o sofrimento que você está vivendo, muitas das vezes pode nos levar a buscar mais ao Senhor. E é a fase da busca, é a fase em que você clama, é a fase em que você ora. Não é a fase de você reclamar. Se o Senhor é contigo, confia e creia que Ele vai dar um jeito e vai te tirar desse sofrimento. Essa é a segunda fase, a fase da incerteza. A terceira fase é a fase da experiência. Então Gideão passa agora a ter experiência que verdadeiramente Deus era com ele. A partir do versículo 18 ao 22 e depois do versículo 36 ao 40, nós podemos ver as experiências de Gideão com o Senhor. A primeira experiência é do anjo ali, quando ele faz a sua oferenda ali no altar. O anjo aparece para ele, ele diz assim: verdadeiramente eu vi o anjo do Senhor. E no versículo 36 ao 40 é a fase onde Gideão faz aquela prova: se o Senhor é comigo, então o novelo vai aparecer molhado e vice-versa. Essa é a fase da experiência.
Muitas das vezes, no meio do sofrimento, em meio de muitas coisas, nós precisamos pedir a Deus que nos mostre e nos dê experiência para que nós possamos aprender no meio desse sofrimento, a incerteza, porque através da experiência nós vamos ter certeza que o Senhor é conosco. Então essa é a fase da experiência. A quarta fase na vida de um homem de Deus é a fase da aprovação. É quando o Senhor diz assim: olha, certamente eu serei contigo, certamente eu te darei vitória, certamente eu farei com que você alcance o milagre. Quer dizer, você foi aprovado por Deus. Agora Deus vai te levar para a vitória. Deus vai te dar a vitória. Você foi aprovado. A palavra do Senhor nos diz que procure apresentar aprovado diante de Deus. Ou seja, ele passou pela fase do sofrimento, passou pela fase da incerteza, teve algumas experiências com o Senhor e agora Deus aprova Gideão. Gideão dizendo: eu serei contigo nesta batalha. Ou seja, você tem a minha bênção nessa batalha. Ou seja, a fase da aprovação. É quando Deus aprova o homem dizendo: olha, é questão de tempo para você receber a vitória, porque você foi provado e aprovado por Deus. A quinta fase é a fase da vitória. A fase da vitória você pode observar no capítulo de número 8, versículos de número 22 e 23. Gideão derrota os medianitas, né? Gideão derrota os inimigos, aqueles que estavam fazendo ele sofrer e todo o povo de Deus sofrer. Gideão derrota esses inimigos. E então o nome de Gideão aparece lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Por quê? Porque simplesmente ele passou pelo sofrimento, passou pela incerteza, teve experiência com Deus, foi aprovado por Deus e agora chegou o momento da vitória. Chegou o momento de concretizar a vitória na vida de Gideão e o seu nome, a sua história é lembrado para sempre como um legado e está na galeria dos heróis da fé, aqueles que venceram pela fé. Todo homem de Deus passa pela fase do sofrimento. Todo homem de Deus tem uma fase na sua vida também da incerteza. Se Deus é comigo, por que isso? Todo homem de Deus adquire experiência no meio da provação. Ele tem experiência com Deus. Deus demonstra que é com ele. E todo homem de Deus tem a aprovação de Deus. Após a provação, vem a aprovação de Deus. Todo homem de Deus que passa pela experiência, pelo sofrimento, pela incerteza, pela fé, ele é aprovado por Deus. E a vitória, então, na vida do homem de Deus é simplesmente uma questão de tempo. A nossa vida tem também a fase da vitória, tem fase de sofrimento, tem fase de incerteza, tem fase da experiência, tem fase da aprovação, mas também tem a fase da vitória. Como que você vai ser lembrado no seu futuro? Você será lembrado como um herói da fé que combateu o combate pela fé e venceu? Ou simplesmente você vai parar na fase do sofrimento ou na fase da incerteza? Ou simplesmente você adquiriu experiência com Deus, mas não foi aprovado por Deus? Deus tem uma fase de vitória para cada um de nós. Se você quer aprender como fazer a conclusão, nós temos aqui na descrição do link também um link para você, aqui na descrição, um link para você aprender como fazer uma conclusão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa.